Eu sei que bem o Senhor tudo pode fazer. O Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que eu tenho pedido, meu Pai, do que o meu coração tem ansiado diante da Tua presença. Mas em primeiro lugar, neste momento, eu quero Te agradecer pelas Suas misericórdias, pelas Suas benevolências com a minha vida. Deus, eu quero Te agradecer pelas Tuas bondades, pelos Seus livramentos, Senhor, que o Senhor tem dado a mim, que o Senhor tem dado à minha família que está longe, a minha família que aqui perto também se encontra. Deus, eu quero Te agradecer pelo meu casamento, eu quero Te agradecer pelo meu ministério, eu quero Te agradecer porque eu deitei, dormi, me levantei porque o Senhor me sustentou. Deus, eu quero Te agradecer pelo café da manhã que eu pude hoje tomar. Eu quero Te agradecer pelo almoço, pela comida que não me faltou na minha mesa, Deus. E quero Te agradecer também pela janta que eu estarei a comer nesta noite. Senhor, eu quero Te agradecer pela cama que eu tenho para poder dormir e descansar o meu corpo. Porque muitos que estão por aí não têm, Senhor, uma casa, não tem uma cama para deitar e descansar e inclinar sua cabeça. Mas o Senhor, pelas Suas infinitas misericórdias, o Senhor tem me concedido uma casa. O Senhor tem me concedido, Senhor, uma família. O Senhor tem me concedido tudo que me é necessário neste mundo para eu sobreviver. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer nesta noite, Senhor, pela Tua bondade, pelo Senhor ter me tirado lá do lamaçal do pecado. Eu quero, meu Pai, Te agradecer, porque quando o homem não me deu nada, o Senhor veio e me resgatou com Teus braços fortes, me tirou da pior situação a qual eu vivia. Eu quero Te agradecer por ter me trazido para este lugar, meu Pai, para fazer o Teu querer, para fazer a Tua vontade, para fazer a Tua obra. Deus, eu quero Te agradecer pelo, meu Pai, pelos pelas muitas libertações a qual o Senhor fez na minha vida nesta noite. Porque muitas das vezes só queremos pedir, Senhor, esquecemos Te agradecer. Deus, eu quero Te agradecer pelo mundo a qual eu vivia e hoje eu já vivi outro mundo totalmente diferente, Senhor. Eu quero Te agradecer porque o Senhor é misericordioso e com as Tuas mãos o Senhor me lavou de todos os meus pecados e iniquidade, me colocou na Tua presença para que eu pudesse viver em novidade de vida. Então, diante da Tua presença, eu quero Te apresentar o meu coração. Eu quero Te apresentar a minha mente, porque somente o Senhor tem poder de fazer um grande milagre sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus, eu quero Te agradecer pela vida da minha filha Lariana. Eu quero Te agradecer pela vida do meu filho Vander. Jesus, eu quero Te agradecer pela vida da minha filha, meu Pai, Laís. Eu quero Te agradecer por até aqui o Senhor ter cuidado, o Senhor ter, meu Pai, guardado e livrado eles de todo mal. Deus, eu quero Te agradecer pelo casamento da minha filha, eu quero Te agradecer pelas portas abertas, a qual o Senhor abriu para a vida da minha filha Laís, para a vida da minha filha Lariana, para o meu genro. Deus, eu quero Te agradecer também, até mesmo acerca do meu filho, por ele estar naquele lugar, que eu creio que é o Senhor quem está a guardar e a proteger, a livrar a vida dele dentro daquele lugar. Pai, eu Te peço nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor continua, Pai, a guardar e a proteger ele, a livrar ele de todo mal. Livra os meus filhos, Senhor, nesta noite do homem mau. Livra os meus filhos do homem sanguinário, do homem violento. Livra os meus filhos do homem que maquina o mal na sua cama, Senhor, contra a vida do seu próximo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus fiel, Deus verdadeiro, eu Te peço pelas Suas infinitas misericórdias, fortalece a minha vida, fortalece a vida do meu esposo, venha me dar sabedoria, venha me dar entendimento, discernimento do Teu Espírito Santo. Deus, me ensina a Te servir em espírito e verdade, me ensina a ter um coração quebrantado e contrito na Tua presença, para que, meu Pai, eu possa obter a Tua resposta, meu Pai, para que eu possa obter as Tuas vitórias sobre a minha vida. Continua a lavar as minhas vestes nesta noite, lava minhas vestes no Teu sangue poderoso carmesim. Lava minha mente, Senhor, lava o meu coração por mais uma vez, eu Te peço nesta noite. Passa Tuas mãos ensanguentadas sobre a minha
Espírito Santo da verdade me ensina a ser verdadeira. Tira de mim todo espírito da falsidade, todo espírito do engano, da mentira, tudo aquilo que é infrutífero, que não foi posto por ti sobre a minha vida. Arranca nesta noite pelo poder do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, perdoa, Pai, nesta noite os meus pecados, para que as minhas orações possam chegar até a Ti, Senhor, para que as minhas orações não venham a ser impedidas. Deus, a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo é que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Senhor, por não sabemos como orarmos, como nos expressarmos diante de Ti. É o Teu Espírito Santo quem transforma nossas orações, porque o Senhor bem sabe tudo aquilo que nós precisamos. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha vida. Eu te peço nesta noite em favor deste ministério, desta igreja. Eu te peço em favor do meu pai, do meu marido, pastor Giovanni, nas tuas mãos nesta noite, te pedindo que pela sua infinita misericórdia o Senhor possa fortificar ele, o Senhor possa fortalecer ele, que o Senhor possa derramar a porção dobrada do teu Espírito Santo, Deus, nesta noite, que o Senhor venha preparar ele a cada dia na tua presença para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade, que verdadeiramente possamos ser luz, Senhor, para a vida daqueles que se encontram em trevas, que possamos ser os olhos daqueles que se encontram em trevas, Senhor, que através das nossas vidas, Senhor, cegueiras espirituais venham a cair por terra, que através das nossas vidas, Senhor, homens e mulheres que estão cativos de Satanás venham a ser libertos pelo poder da oração, pelo poder do Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor, que toda a cadeia espiritual venha a cair por terra. Eu te peço nesta noite, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens, crianças, compromissados, Senhor, com a Tua obra, homens tementes a Ti, homens que glorifiquem e bendizem Teu santo nome em todo o seu momento, em toda a sua vida, em todo momento, em cada dificuldade, que possamos, meu Pai, elevar a nossa mente a Ti e confiar, Senhor, que o Senhor é refúgio, que o Senhor é socorro, bem presente na hora da angústia, que possamos nos deleitar em Ti, que possamos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades e possamos acreditar que é o Senhor quem tem cuidado do Teu povo nessa terra. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, envia obreiros, Senhor, para a Tua seara, envia obreiros para a Tua casa, envia, Senhor, um povo que esteja disposto, Senhor, a deixar os seus pecados, a deixar as suas práticas, Senhor, e aquilo que não te agrada, para te servir, para que juntos possamos fazer a Tua obra, para que junto a Sua obra venha a ser engrandecido e glorificado. Deus, repreende todo demônio, Senhor, que tem minguado, Senhor, que não tem deixado a Tua obra crescer. Entra, meu Pai, em nome de Jesus, e faça um grande trabalhão, um grande agir sobre este lugar. Entra em casas nesta noite, em lares. Visita os lares nesta noite, trabalhando de uma forma toda especial, Deus. Vai resgatando as almas nesta noite. Eu quero te apresentar nesta noite em oração, Senhor, em súplica, em humilhação diante da Tua presença, a vida da Juliana, Deus, para que o Senhor venha segurar em Suas mãos, para que o Senhor venha fortalecer ela cada dia na Tua presença e venha ajudar ela a andar na Tua presença, meu Pai, em espírito e verdade a cada dia. Corta todos os laços, joga por terra muralhas e barreiras contra as vidas dela nesta noite. Cerca ela com Teus anjos, por onde quer que ela andar, por onde quer que ela passar, campa os Teus anjos e dá os Teus livramentos. Eu te peço nesta noite, Senhor, a cada vida que naquele culto do dia de ontem, Senhor, se encontrava ali na casa dela, eu te peço que o Senhor vai de encontro neste momento, não só para visitar, Deus, não só para fazer uma visita, mas faça morada nos corações daquelas vidas que se encontravam sobre aquele lugar. Deus, eu te peço em oração
Senhor, a jovem, a adolescente, as pessoas mais de idade daquela casa que nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor vai de encontro. Toma a vida daquela moça grávida nas tuas mãos e dos seus filhos. Abençoa, meu Pai, o fruto do seu ventre. Guarda, livra, Senhor. Acoberta ela com teu sangue, dá os teus livramentos, Deus. Trabalha, Espírito Santo de Deus, trabalha, Espírito Santo da verdade. Salva as vidas, Senhor. Entra nos lares com teus braços fortes nesta noite. Visita a cidade de Lajedo do Tabocal nesta noite, Jesus. Visita a entrada, visita a saída nesta noite. Deus, eu te peço pelas cidades vizinhas, pelas cidades, Senhor, onde passa muitos carros, moto, onde a iluminação, Senhor, tem sido pouca, onde muitas das vezes, muito acidente tem acontecido. Ainda mais, Senhor, agora, final de ano, muitas almas perecendo, muitas almas, Senhor, sendo ceifadas. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro nessas estradas escuras, na cidade da Bahia, Senhor, que o Senhor possa cortar todos os laços, que o Senhor possa repreender nesta noite, Senhor, tranca a rua das almas. Jesus, todo demônio que tem trabalhado para ceifar, para acabar com vidas, nesta noite o Senhor venha jogar por terra. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, adentra cada lar, a cada família na cidade de Lajedo de Tabocal, a cada enfermo, aquele que se encontra em depressão, Jesus, aquele que tem pedido uma porta de emprego aberta, aquele que se encontra, Senhor, desgostoso da vida, com a sua esperança acabada. E é por esses que eu oro neste momento te pedindo que o Senhor vai de encontro nesta noite e que o Senhor venha se fazer presente, trabalhando, libertando e transformando essa vida para a glória do teu santo nome. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu não sei orar, Senhor, eu não sei me expressar. Muitas das vezes, Senhor, eu tenho te pedido para que o Senhor venha renovar, Senhor, venha derramar uma nova unção para que eu possa orar, para que eu possa buscar a tua face. Deus, não do jeito que eu quero orar da maneira que venha te agradar, porque eu não quero fazer bonito para ninguém, Senhor, eu quero fazer algo que venha o seu nome ser engrandecido e almas venham ser, meu Pai, liberta. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, trabalhe em favor deste lugar. Deus, demônios que têm impedido, Jesus, que tem, meu Pai, trancado, Senhor, que tem impedido as almas se achegar sobre este lugar. Ó Espírito Santo de Deus, vai repreendendo nesta noite, vai desamarrando pés, vai desamarrando mãos, Senhor, vai jogando por terra a cegueira espiritual. Coloca desejo em corações para te buscar, para conhecer, Senhor, a tua palavra, para que almas venham ser salvas neste lugar, porque onde o Senhor andava, Senhor, pregando a tua palavra, o Senhor, meu Pai, dizia na tua palavra ali, Senhor, meu Pai, as multidões te seguiam por onde o Senhor passava, e havia sinais, maravilhas e prodígios. Senhor, em nome de Jesus, age com prodígios, sinais e maravilhas nesse lugar também. Renova cada dia nossas forças, nos ajuda a ter uma vida de santidade. Santidade no nosso, meu Pai, no nosso agir. Santidade no nosso falar. Santidade na nossa mente, nos nossos ouvidos. Coloca a tua santidade em nossos lábios, em toda a nossa maneira de viver. Santifica a nossa vida, Deus, para que possamos nos encontrar com o Senhor naquele grande dia. Enche, Senhor, as nossas lamparinas com teu azeite santo nesta noite. Espírito Santo de Deus, desperta, meu Pai, o teu povo, aqueles que têm dormido espiritualmente falando. Me desperta na tua presença. Senhor, desperta o meu esposo cada vez mais na tua presença. Nos desperta com vontade de orar, nos desperta com vontade de jejuar. Senhor, nos desperta com
ensina a vivermos uma vida de santidade. Santidade em toda a nossa maneira de viver, no corpo, na alma e no nosso espírito. Que nós não venhamos ser homens e mulheres, Senhor, crentes somente na aparência, mas que pelas suas infinitas misericórdias, Senhor, venha nesta noite nos converter verdadeiramente de todos os nossos maus caminhos. Deus, aquele pecado que muitas das vezes está lá no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma. Muitas das vezes nem aquele que está do nosso lado sabe o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Diante dos teus olhos nada passa desapercebido, nada fica escondido. Ah, Pai amado, Pai santo, naquele grande dia o Senhor vai abrir aquele livro que vai mostrar cada obra que a gente tem praticado nessa terra. Tem misericórdia de mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, tem misericórdia de mim. Me ensina a perdoar verdadeiramente, com sinceridade. Um perdão aonde, Senhor, eu venha perdoar e venha esquecer, Senhor. Que eu venha ser verdadeira com o meu irmão, com a minha irmã, Senhor. Tem misericórdia, porque eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda. Estenda nesta noite as Tuas mãos sobre a minha vida. Senhor, me livra de todo mal, me acoberta com o Teu sangue, Senhor, nesta noite. Dá um refrigério para a minha alma nesta noite, passa com o Teu bálsamo sobre o meu coração. Restaura, Espírito Santo de Deus, a minha saúde. Porque o Senhor fala na Tua palavra que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pai, eu te peço nesta noite, acrescenta a minha fé para que eu possa alcançar os Teus milagres na minha vida. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, trabalha de uma forma especial, derrama a Tua unção da cura sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre aqueles que têm se humilhado, que têm, meu Pai, com sinceridade buscado a Tua face. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, os pastores, abençoa os presbíteros, Senhor, os diáconos, abençoa os obreiros, as obreiras da Tua casa. Deus, levanta grupos de louvores, grupo de evangelização, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Deus, em nome de Jesus, nos dê entendimento para que possamos tocar a Tua obra, para que possamos fazer a Tua obra com toda sabedoria e temor, Jesus, para que não possamos vir fazer a Tua obra relaxadamente. Coloca o Seu temor, coloca o Seu tremor, Senhor, e a Tua prudência dentro de nós nesta noite. Reveste-nos, Senhor, em nome de Jesus, de toda a armadura do Teu Espírito Santo, e trabalha de uma forma especial em nome de Jesus. Pai, supre a necessidade da Tua igreja. Prepara, Jesus, o dinheiro para que possamos pagar a luz, para que possamos pagar a água, para que possamos cuidar da Tua igreja, Senhor, para comprar produtos de limpeza, para comprar água, para que possamos beber durante o culto. Tudo que é necessário para a Tua casa, Jesus, supra a necessidade da Tua igreja, levanta mantenedores para a Tua obra. Envia dizimista, Deus, envia ofertantes, para que venha ajudar com a Tua obra, Jesus. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar suprindo a todas as nossas necessidades, que aqueles que têm orado, te pedindo uma porta, Jesus, que o Senhor venha abrir esta porta, Senhor, que o Seu nome possa ser glorificado e engrandecido. Deus, há muitas mulheres, há muitos homens e crianças neste lugar, Jesus, que trabalham na roça, trabalho pesado, Jesus. Muitos vão trabalhar até mesmo enfermos. Restaura a saúde deste povo, Senhor, porque a Tua palavra diz que quando ali Adão e Eva pecou no jardim do Éden, o Senhor falou que, meu Pai, do suor do Seu rosto o homem viveria. Restaura a saúde para que possamos trabalhar, para que possamos nos manter na terra, Jesus. Dá saúde em nome de Jesus para que possamos trabalhar, para que possamos ajudar aquele, Senhor, que muitas das vezes está necessitado nesta noite, em nome de Jesus. Dá vitória para o Teu divino Espírito Santo. Deus, toma a direção no culto desta noite.
Abençoa o louvor que vai ser entoado para ti nesta noite. Abençoa a vida do pregador que trará a palavra do Senhor nesta noite. Se faça presente, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Porque o culto é para ti, Jesus. É para ti, é para o seu nome ser engrandecido e glorificado. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, visita nesta noite, Senhor, ali em Minas Gerais. Toma a vida do meu pai, toma a vida da minha mãe nas tuas mãos. Acrescenta nessa terra, Senhor, a vida, acrescenta a saúde. Restaura cada osso do seu corpo, restaura, Senhor, visita de dentro para fora e arranca toda enfermidade nesta noite. Restaura a visão da minha mãe, Jesus. Restaura os ossos do meu pai nesta noite, dá saúde, Senhor. Visita nesta noite, Jesus, e entre, faça morada, Senhor. Cuida dos meus pais nesta noite, ali naquele lugar. Toma a vida do meu irmão Cláudio, Claudinei, Edinaldo. Visita a vida da minha mãe Dinalva, Deus, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Visita todos os meus familiares, Jesus. Os que estão no Rio de Janeiro, os que estão em Brasília. Deus, aqueles que se encontram em Goiás, aqueles que se encontram em Minas, que se encontram em São Paulo. Deus, aqueles que se encontram fora.